crianças, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que todos aí estejam bem. Olha, eu estou tão feliz, chegou o dia do nosso grande encontro. Olha, vamos hoje falar da palavra de Deus. Eu trouxe aqui, ó, a nossa Bíblia que fica aqui na igreja, na salinha de vocês. Olha só, coloquei ela aqui para ilustrar a nossa aula. Mas nós vamos falar das histórias que estão na Bíblia. Depois você pode acompanhar aí com o papai e com a mamãe, pedir para ele ler a nossa história. Mas antes, eu vou mostrar para vocês as ilustrações. Mas antes de nós irmos para a palavra de Deus, nós vamos fazer algo muito importante. Mas eu trouxe uma amiguinha especial para fazer isso com a gente. Vou chamar ela aqui pra gente. Eu trouxe a Aninha, né? Eu trouxe a Aninha. Mas a Aninha tem um acessório que ela usa muito, né, Aninha? Sim. É, esse acessório, como se chama, Aninha? É um tapete de oração. Isso, é o tapete de oração dela. E ela usa esse tapete para orar, né, crianças? Olha só, a Aninha se ajoelha no tapetinho dela e ela fecha os seus olhinhos. E nós vamos fazer, você pode fazer aqui com a gente aí na sua casa, crianças. Você pode se ajoelhar e fechar o seu olhinho. Vamos orar? Você repete comigo, Aninha? Você pode repetir aí na sua casa. Papai do céu. Papai do céu. Obrigada. Obrigada Por esta aula. por essa aula. Abençoa Abençoa a cada criança cada criança que está que está nos assistindo. nos assistindo. Fica conosco, Fica conosco. em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém. Amém. Que bênção! A Aninha vai esperar aqui na frente. Pode ir lá na frente, Aninha. Tá bom. Olha só. Então vamos para a palavra de Deus. Olha só. Lá na Bíblia tem uma história que lá em Israel, né, numa terra chamada Israel, existia um rei que foi o primeiro rei de Israel. Eu aposto que vocês sabem quem foi o primeiro rei de Israel. Quem foi, crianças, o primeiro rei de Israel? Isso mesmo, foi o rei Saul. Isso. E no reinado do rei Saul, havia um povo chamado Filisteu. Esse povo filisteu é inimigo do povo de Israel, né? E os dois povos estavam numa guerra. E os dois povos estavam com seus guerreiros, né, brigando ali. E o povo filisteu tinha um guerreiro que era um gigante. E o nome dele era Golias, né? Ele era assim muito alto, né? Gigante, assim, maior do que a sua casa, mas muito maior. Imagina que no exército de Israel não encontrava nenhum soldado que queria lutar com aquele gigante. Além daquele gigante ser tão alto, ele ainda ele usava uma armadura de bronze, assim, que a armadura dele era muito forte, né? Capacete que protegia ele e umas lanças assim muito grandes, né? E aí, o rei Saul e seus soldados estavam acampados lá num vale, né? Num vale, e esse vale, o exército de Filisteu estava zombando do exército de Israel, que era do rei Saul. Por quê? Porque o Golias, o gigante, falava assim para ele assim, que ninguém tinha coragem de enfrentar ele, porque ele era forte, porque ele era grande, né? E aí
ter coragem? Será? Então, voltando para a história. Aí, o rei Saul até prometeu para os soldados dele, quem dos soldados dele tivesse coragem de lutar contra o gigante, o Golias, que ele ia dar muitos presentes e ainda ia dar uma de suas filhas para se casar com o soldado que vencesse, que lutasse contra Golias e que o vencesse, né? Só que o gigante continuava afrontando, né, zombando do exército de Israel, porque até então não tinha aparecido nenhum soldado, né? Por quê? Porque o gigante, ele se achava forte, ele se achava poderoso, porque ninguém tinha coragem de lutar com ele. E aí, tinha um jovem, um moço, que se chamava, você sabe como? Davi. Davi, ele era um moço, assim, ele era de estatura baixa, sabe? Ele era muito baixo. Mas ele era muito baixo perto de Davi, sabe? Ele era baixinho, se contar perto de Davi, assim, de Golias, eu te errou, tá? Perto de Golias, ele era muito baixo. E aí, ele era tão baixo, e ele foi até lá no vale, porque ele era pastor de ovelhas, e o pai, só que ele era muito obediente aos seus pais, ele honrava o seu pai. E aí ele foi lá no vale, porque ele tinha os seus irmãos, que eram soldados do exército de Israel. E o pai dele falou assim para ele assim: Davi, vai lá no vale e vê se seus irmãos estão bem, né? Eu estou preocupado com eles, vai lá ver se está tudo bem. E aí Davi foi lá, né? Davi deixou suas ovelhas lá no pasto e foi lá ver os irmãos dele. Chegando lá, ele ouviu os soldados conversando, falando do gigante, que quem lutasse com o gigante ia ganhar do rei alguns presentes. Ele ouviu, né, aquelas conversas. E aí ele foi perguntando para um soldado. Aí o irmão dele viu que ele estava ali ouvindo a conversa. E o irmão dele falou assim: Davi, vai cuidar das ovelhas do papai. Aí ele foi andando, né? Ele obedeceu o irmão dele. Aí ele foi andando mais um pouco, ouviu outro soldado conversando a mesma coisa. Aí ele foi procurar saber de novo. Até que ele pegou e ouviu de novo. E aí Davi pensou assim: bom, eu cuido das minhas ovelhas, porque eu sou pastor de ovelhas. Mas olha só, eu confio em Deus, né? Eu confio em Deus, porque eu sou pastor de ovelhas e minhas ovelhas já foram atacadas por um urso. Mas eu já lutei, e eu lutei com esse urso e eu venci. Minhas ovelhas também já foram atacadas por um leão e eu também venci o leão. As minhas ovelhas não foram atacadas. Eu posso muito bem lutar com esse gigante. Aí Davi foi lá falar com o rei, né? Olha só, Davi foi lá falar com o rei. E aí Davi chegou lá para falar com o rei. O rei pensou assim. Aí Davi chegou lá falar com o rei e falou assim: Senhor rei, eu vim aqui porque eu luto contra o gigante e eu vou vencer. E aí o rei Saul falou para ele assim: mas você? E aí o Davi falou para ele assim: sim. Aí Davi pegou e falou para o rei, falou assim: olha, eu já lutei contra o leão, eu já lutei contra o urso, eu posso muito bem vencer esse gigante. E aí o rei Saul falou assim: olha, sendo assim, então tudo bem. E aí o rei Saul foi, e sabe o que o rei Saul falou assim? O rei Saul até deu a sua própria armadura para Davi usar. Só que Davi, a estatura dele era tão baixa, né? Que ele ficou muito grande para ele a sua armadura, né? Ficou muito grande. E aí Davi foi, tirou aquela armadura e ele falou assim: não dá para mim essa armadura.
E aí ele tirou tudo, ele tirou aquela armadura, aquele capacete, até a espada Saul havia dado para ele. E aí Saul devolveu aquela espada, e aí ele pegou e foi. E aí ele pegou e foi indo de volta lá para o vale, né? E aí ele foi. E aí ele foi indo lá para o vale. E aí ele foi. Mas como assim ele foi lá para o vale? Sem arma, sem armadura, sem espada, sem nada. Mas lembra, Davi, ele tinha Deus, né? E aí ele foi indo, Davi foi, passou na beira de um rio, né? E aí ele foi e ele pegou, sabe o quê? Ele pegou 5 pedrinhas, ó, 1, 2, ele pegou 3, ele pegou 4 e ele pegou 5, ó. Vocês conseguem ver, ó? 1 pedrinha, 2, 3, 4, 5, ó. Vou pôr as todas aqui, ó. 5 pedrinhas. E aí ele foi e colocou na sua bolsinha que ele carregava e foi seguindo lá pro vale. E ele foi seguindo lá pro vale. E aí quando chegou lá na frente de Golias, Golias zombava dele, né? Golias zombava dele. Sabe por quê? Zombava dele? Golias falava assim para ele: venha, que eu darei o seu corpo para as aves e os animais comerem, né? Porque Golias achava que ia ser moleza derrotar Davi, né? E aí, tá bom, Davi foi, sabe o que Davi falou para Golias? Davi respondeu para ele assim, ó: você vem contra mim com espada e com lança. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor Deus. E aí, Davi foi. Davi pegou uma daquelas pedrinhas, lembra? Uma daquelas pedrinhas lisas, e aí ele foi, e aí ele girou, e aí ele girou, e ele girou bem forte, e aí ele girou de novo, e aí ele foi e ele acertou bem na testa de Golias, né? E aí, porque ele tinha mira, né? Mas aí ele acertou bem na testa de Golias. E aí Golias foi e caiu no pó da terra. E aí quando ele caiu, Davi foi lá e pegou a própria lança de Golias, porque lembra, ele nem espada havia levado? E aí pegou a própria lança de Golias e com a lança de Golias ele o matou. E aí ele venceu Golias. E ele venceu, e aí o povo de Israel venceu os filisteus, né? E aí, olha só, Davi era um rapaz muito corajoso, mas além disso, ele confiava em Deus, né? Ele se tornou um grande guerreiro, né? E a filha de Saul, ela se apaixonou por Davi, né? E aí sim eles se casaram também, né? Davi, depois de um tempo, houve uma grande batalha em Israel, né? E Saul, ele morreu. Lembra do primeiro rei de Israel? Saul, ele morreu. E aí Davi se tornou-se um rei, né? E aí, conforme a vontade do Senhor, Davi foi coroado o segundo rei de Israel, né? Mas olha só, Davi, ele não olhou o problema, né? Assim como eu e você, nós não devemos olhar os problemas da nossa vida, né? Porque Deus, ele pode nos ajudar, assim como ele ajudou a Davi a vencer aquele gigante, né? E olha só, lembre-se sempre, Davi, ele amava muito a Deus, assim como eu e você devemos amar. E sempre devemos pedir para que Deus nos ajude a resolver os nossos problemas,
Deus, Ele sempre vai nos ajudar a responder. Olha só, tem um versículo que diz assim, lá em Mateus 19, 26, diz assim, que para Deus tudo é possível, né? Então, olha só, vocês podem memorizar esse versículo. Repetem comigo. Para Deus, tudo é possível. Eu vou até pedir para a Aninha repetir comigo. Vou chamar ela aqui. Aninha, você pode repetir comigo? Para Deus, tudo é possível. De novo, Aninha. Para Deus, tudo é possível. Eu vou falar e você repete, tá, Aninha? Tá? Para Deus, Para Deus, tudo tudo é possível. é possível. Mateus Mateus 19, 19, 26. 26. Muito bem. Aninha, agora eu vou falar e você repete e as crianças vão repetir conosco em casa. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. Para Deus, Para Deus, tudo tudo é possível. é possível. Mateus Mateus 19, 19, 26. 26. Muito bem, crianças. Amém. E muito bem, Aninha. Obrigada. Olha só, crianças. Então, a Aninha precisa de você novamente. Vamos orar. Ai, eu amo orar. Olha só. Então, crianças, vamos agradecer ao Papai do Céu por esta aula, né? Por este dia e por esse aprendizado que o Senhor nos deu, né? Então, vamos fechar os nossos olhinhos para nós orarmos? Então, vamos lá. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por este dia e por mais esta aula, Senhor. Ó Deus, nos ensina a depender do Senhor para resolver os nossos problemas. Ó Deus, obrigada, Senhor, por nos ensinar com esta lição e que nós possamos, assim como Davi, depender do Senhor para vencer os nossos gigantes. Fica conosco e nos abençoa. Em nome de Jesus, amém. Amém. Crianças, obrigada pela sua presença. Obrigada, papai e mamãe, por ter nos assistido e até a